A gente tem uma metodologia de ensino que a gente entrega a ferramenta e tem todo um treinamento. Ele funciona como um projeto. É um projeto que eu tenho ali, eu acabo sendo um consultor. Tem todas as aulas gravadas, né? Então a gente tem as aulas lá, todas as aulas, enfim, que a gente precisa para parametrizar a ferramenta. E além disso, eu tenho aulas ao vivo, que eu já vou explicar para vocês, de como que eu vou tirando as dúvidas relacionadas à ferramenta. Mas não só a ferramenta, a minha primeira aula eu falo do processo. E eu entrego vários modelos de apresentação de premissa, tem modelos de business case que eu falei que eu até compartilharia com vocês, tem modelos de vários modelos de tudo que a gente precisa de cronograma, do próprio Power BI, enfim, entrego toda essa ferramenta para vocês, né? Como que funciona aí as nossas aulas? Elas funcionam numa plataforma da Hotmart, eu vou mostrar para vocês, né? Deixa eu já colocar o vídeo aqui para rodar, assim a gente já economiza um tempo, já está indo para o final da aula do webinar. Então eu tenho uma plataforma do Hotmart, enfim, que eu consigo ter todos os cursos ali, todas as aulas, né? É simples acessar a plataforma, só entrar no site da Delinear. Na própria Delinear tem ali um link, né, na área do aluno que a gente consegue colocar. Clicou ali, né, no curso Orçamento de Sucesso, entrou na área de aluno, fez seu login com sua senha. Aqui é o meu, só para vocês terem uma noção de como as coisas funcionam, tá vendo? Eu consegui ir acompanhando o engajamento de todos os alunos, como que tá, o preenchimento, enfim, de todo o processo. Então, essa área aqui é uma área do professor, né? A gente também consegue visualizar quais foram as aulas que o aluno participou, se ele tem alguma dúvida ele consegue interagir por aqui também, eu consigo responder por aqui. Ele consegue, enfim, a gente consegue subir, mudar, editar coisas por aqui. Então, uma área do professor. Aqui é do aluno, então tem todas as aulas aí, né? São praticamente, se eu não me engano, são 37 aulas, se não me falha a memória. Tá? E tem questionários, cada aula vai ter os seus questionários. Então, tem a leitura da aula, tem aulas que são materiais gravados, então você vai tendo ali todo o material, como parametrizar as estruturas, fazer o download da ferramenta SDCP, você vem aqui, faz o download da ferramenta, tem uma explicação, uma videoaula explicando como que realiza esse download, enfim, e todo um material muito bem montado, e ainda você consegue gerar lá um certificado da Delinear. Você também consegue acompanhar as aulas utilizando o aplicativo. Ele é responsível, né? Então você vai conseguir também acessar pelo seu celular. Então aqui é a mesma visão, né? Então vai entrar lá no site da Delinear pelo celular. Você também consegue acessar todas as aulas. Eu vou até passar um pouco isso daqui, que é a mesma coisa, tá, gente? Mas é no celular. Então essa visão aqui é da tela do celular, que a gente consegue acompanhar aí todas as aulas. Como eu disse, são 30 e poucas aulas, 37, são 37 aulas no total, estava parando na 34, mas tem mais algumas aulas. E aí, então tem material que a gente entrega, tem as aulas que são ao vivo, mais todas essas aulas gravadas e textos pela plataforma do Hotmart Club, tá? A gente consegue acompanhar, que nem eu falei aqui, toda a nota, enfim, no final ainda tem um certificado. Eu acabo citando que esse curso, ele é o mais completo, do que se tem no mercado, porque nenhum outro treinamento consegue entregar uma plataforma consegue entregar uma ferramenta de cálculo de orçamento e ensinar como executar. Como a experiência é no Excel, é uma experiência muito simples, todo mundo conhece Excel. Então eu vou te ensinar como parametrizar as ferramentas, como confere a ferramenta, como calcular, como conferir, como separar os cálculos, como apresentar, como contabilizar. Tudo isso você aprende no curso, como se fosse um projeto. Então assim, como que o sistema ele funciona, né? Eu trago aqui algumas etapas, que ela vai desde a etapa 0, vamos pegar aqui, né? 0.0 aí, que traz uma lista de tarefas para cada atividade que a gente precisa realizar dentro do orçamento, cada cálculo que precisa ser feito dentro do orçamento. Então tem essa lista para orientar todo o projeto, você consegue descentralizar. Depois a gente vai para as tabelas estruturais, que são as tabelas que a gente coloca ali um certo conhecimento de parametrização, como qualquer outro sistema de folha. Então você vem aqui,
e você parametriza, que nem esse campo aí que está abrindo sindicatos, tem um campo filiais, enfim, aí ó, tá vendo todos os parâmetros, todos os códigos, e você consegue ir parametrizando, tá vendo? Você consegue calcular o FAP versus o RAT, que vai dar um índice correto de acidente de trabalho que vai impactar no INSS da empresa. Você vai colocar aí ó, as tabelas de centro de custos, tabelas de sindicatos, todos os parâmetros de sindicato hora extra, adicional noturno, aumentos relacionados a anos anteriores. E olha, tudo numa experiência muito simples de preenchimento em Excel. Você não está calculando, você só está preenchendo. Então, para você não estar calculando, isso aí é uma planilha muito leve, muito leve. E você guarda todas essas premissas. Pensa, lembra que eu falei que a gente precisa guardar, fazer backup de tudo? Pensa que você vai guardar essas premissas. Então, se você precisar revisar qualquer coluna, você vai ter a premissa ali. Então, aí vai passar por a tabela de ciência médica, vai passar por várias outras tabelas, enfim, não só essas, cargos que eu acabei não falando, vários parâmetros ligados a cargo. A gente entra aí no HC, que é o passo 2, então ele funciona como uma receita de bolo. Você vai seguindo cada passo, ele vai te orientando como que você vai fechar o orçamento, como que você vai tendo as discussões ali, inclusive ligado ao processo que você adotou. Então ele calcula os dias trabalhados, faz cálculo, você coloca todas as férias que precisam ser colocadas, os afastamentos, inclusive eu fiz cálculos de suspensão de contrato da MP 936 por aqui e impacto de redução de contrato também. Depois ele faz o que? Ele passa pela tabela de vagas, aí ele abre uma tabela de incrementos, só para vocês entenderem, essa tabela de incrementos, ele tem aí ó, uma parte, talvez tá agora sim, de atualização de dados. Então você vai lá, atualiza o dado, tá vendo? E ele incrementou as duas tabelas, uma tabela de quadro existente e uma tabela de vagas. Por quê? Você consegue trabalhar de forma simultânea nessas duas tabelas também. Ele vai abrir o Power Query, que é o Power Query é onde ele faz todas essas buscas, né, em todas as consultas, enfim. Isso está a partir do Excel 2010, já dá para utilizar esses suplementos. 2013 já traz algumas coisas nativas e o 2016 já tem todos esses suplementos nativos aí, mas mesmo se não tem, dá para instalar. Então aqui, ó, tá vendo que ele trouxe aumentos programados, que consegue colocar mais de um aumento para a mesma pessoa, trouxe tabela de vale de transporte, só passando rapidamente aqui para vocês entenderem. Tabela de dependentes de assistência médica, então você consegue calcular quanto tem dependente que vai impactar em toda a fórmula de cálculo. A tabela de 13º e férias, e aí aqui tem uma revisão que precisa ser feito, caso a pessoa saiu de férias ou não saiu de férias, precisa recalcular o dissídio sobre aquele período, enfim, que está em aberto, o 13º que está em aberto, então ele vai trazer exatamente esses índices para poder fazer esses cálculos retroativos, tem correção salarial. Tem as tabelas aí de auxílio creche de curso que a gente passou, tabela de valores extras, caso tenha algum valor que a gente queira lançar com incidência e incidência para o labore, a gente consegue colocar. Tabelas de despesas, aqui a gente, outras despesas, né, a gente pode colocar aqui como despesa de treinamento e desenvolvimento, com algum fretado, qualquer outro tipo de despesa, a gente consegue colocar aqui e aí a gente não fica amarrado ao orçamento, né? Porque senão a gente fica amarrado, tem uma despesa que a gente precisa colocar. A gente não sabe como orçar aquilo, porque não tem uma fórmula de cálculo, é só colocar nessa tabela de outras despesas que ela vai consolidar as coisas. Tem uma tabela aí que é de contabilização, que ele serve para organizar as coisas. Foi um dos maiores desafios que eu tive para montar a ferramenta, foi a parte contábil, porque ele precisava organizar num banco de dados todas essas informações que eu estava montando. Aí você calcula, tá vendo, por pessoa, todos os cálculos, então você consegue, aí eu separo em dois tipos de cálculos, são fixos, então tudo que está ligado a salário, e indiretos, que tudo está ligado a benefícios e outras despesas que não necessariamente estão ligadas a HC. Então você tem aí assistência médica, alimentação, saúde ocupacional, atestado médico, você tem CIEE, caso de aprendiz, e aí você vale transporte, tudo isso você consegue relacionar com a conta contábil, cada evento desse, para poder fazer o cálculo. Aí você tá vendo como cada tabela tá tudo que está relacionado. Isso não se perde, tá, gente? Não se perde. Isso daí, uma vez parametrizado, não dá problema, não se perde. Vou abrir aqui para vocês entenderem como funciona aqui o Power Pivot, que é, tá vendo, todas as fórmulas desenvolvidas em linguagem de programação, pode ver que tem até variáveis aí. Essas regras, elas são iguais em todas as empresas praticamente, né? E são parâmetros. Aquilo que não tem a regra, você parametriza. Mas, por exemplo, o vale transporte não, o cálculo de encargos e salários para empresas privadas, o que vai diferenciar ali o INSS é o fator do acidente de trabalho. Então, com isso, você parametrizou lá o seu fator certinho, a área de segurança do trabalho parametrizou certinho, gerou a informação, ele vai calcular de forma correta. Então, são parâmetros. Aí, como essas tabelas estão todas relacionadas, só para vocês entenderem um pouquinho da ciência por trás de toda a planilha, como tudo está relacionado, como tudo funciona,
e funciona muito bem, tudo muito bem interligado, tá? Seguindo aí com a apresentação, aí vou fechar essa tabelinha aqui, né? Como que isso, o que acontece? Lembra a tabela 04, ela incrementou as duas primeiras tabelas, a 02 e a 03 incrementou. Aqui no relatório analítico, a gente consegue conferir linha a linha por pessoa todas as informações e com muito desempenho. Olha que interessante, eu tenho todas as linhas, eu tenho todas as informações ligadas a cada pessoa, né? São informações fictícias, dados fictícios que foram criados aí, mas só para vocês terem uma ideia. Então eu tenho aí, por exemplo, férias, passou aí informações de cargos, dias trabalhados de cada pessoa e aí cálculo de salário todos os meses, prolabore 12 meses, hora extra, adicional noturno, adicional de DSR, adicional noturno, sobreaviso, tempo de serviço, adicional dia de sindicato, quebra de caixa, provisão de férias 13º, provisão, tem INSS, FGTS, aviso prévio, não consigo nem acompanhar aqui, ele está muito rápido. Aí vai, todos os benefícios, tem SAMED, odontológico, só para vocês terem uma noção. Pra você ter uma ideia, o nível de assertividade aqui para cálculo de IASO, por exemplo, que é o atestado de saúde ocupacional, isso tem que ser feito um periódico a cada ano ou a cada 2 anos. Então você parametriza lá quando que a pessoa tem que realizar e ele vai calcular isso no tempo de admissão dele certinho. Tá vendo que é muito desempenho? Você quer conferir alguma coisa? Ó, quero consolidar isso aqui. Então eu vou filtrando, olha como isso é rápido, com muito desempenho, você tem informação. Você foi apertando os botões, ele já foi cuspindo para você os números. E aí, ó, por exemplo, que nem eu falei, se você tem alguma metodologia que precisa justificar cada incremento, quando você separa lá, que você está construindo HC, você separou aumento de quadro existente, reposição, enfim, você consegue ter essas informações. Depois é só vir aqui, ó, soma tudo isso aqui, nesse caso aí, ó, 113 milhões, né, que é o quadro existente, você consegue justificar o seu, sabe que 113 milhões está ligado a quem está hoje na empresa. E por fim, ele vai para a tabela 16, que é a contabilização. Demora 3 minutos, depois que, ó, a gente pode dizer assim, para execução de cálculo, só para desempenho, tá? Depende do tamanho da empresa. Uma empresa de 5 mil funcionários vai gastar 10 minutos no máximo para calcular as duas tabelas, roteiro de cálculos fixos, diretos e indiretos, e mais uns 3 minutos para contabilizar. Dá para colocou o botão para contabilizar e dá para ir tomar um cafezinho enquanto as informações elas vão calculando e contabiliza tudo isso. E aí depois está aí tudo organizado da maneira que você precisa mandar para a sua área de controladoria, planejamento estratégico ou qualquer outra pessoa aí que precisa receber, que tem como responsabilidade consolidar todos os dados. E como se não bastasse, ligado à ferramenta para acompanhamento, e aqui para a gente trazer alguns insights também, a gente tem ligado a ferramentas, os indicadores em Power BI que podem ser publicados também, você pode dar acesso a outras pessoas, trazem insights aqui, mas vocês partem já de uma linha muito legal aqui para vocês criarem os próprios indicadores de vocês, de forma a ter filtro, visões de várias áreas, trazendo faturamento por HC, histórico de headcount, tá vendo tudo interligado. Isso também já traz tudo acoplado aí na ferramenta. Então você tem aí desvio, análise vertical, né, que é o faturamento sobre a despesa sobre o faturamento. Você consegue acompanhar esses percentuais de crescimento de cada cenário que você calculou, e se você tiver o realizado, você pode colocar o realizado, você vai ter todos os indicadores aí atualizados, já trazendo com base no seu realizado, e aí já é uma visão muito boa, gráfica, do que você pode levar para a apresentação. É que nem todo mundo que apresenta qualquer coisa no Power BI não tem como falar que o cara não é analítico, né? Isso profissional traz uma certa... tem uma relevância muito forte aí ligada à senioridade dele, né? Então, nada como a gente, que é de orçamento, apresentar os números utilizando o Power BI, que é uma ferramenta mega estratégica. Então, esse foi